E este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Mateus 24:14. Essa profecia de Jesus já se cumpriu ou não? Sim e não. Mas como assim já se cumpriu e ao mesmo tempo não se cumpriu? É isso que você vai aprender aqui hoje no nosso Momento com o Evangelho. Muito bem, meu amado, muito bem, minha amada. Os estudiosos dizem que entre 2 e 10 anos, lá 2.000 anos atrás, logo depois da morte e ressurreição de Jesus, o Evangelho já tinha chegado no mundo inteiro. Então, sim, essa parte se cumpriu. Mas tem um detalhe, preste atenção. Há 2.000 anos atrás, o mundo inteiro tinha apenas 250 milhões de habitantes. Apenas 250 milhões. Hoje, só o Brasil tem 212. Mas 38 milhões de habitantes no Brasil daria a população do mundo inteiro, conhecido na época pelos judeus, porque os apóstolos eram judeus. E eles levaram o evangelho ao mundo inteiro, ao mundo que eles conheciam. Entendeu? Então já se cumpriu sim. O mundo que era conhecido há 2.000 anos atrás por essa civilização, ouviu o evangelho. Mas hoje, no século 21, 2025, por que não cumpriu ainda? Por que eu não posso afirmar que cumpriu? Primeiro, eu já disse para vocês, nós temos hoje 40 nações no mundo que nunca ouviram falar do evangelho, por causa do regime. Eles são comunistas, alguns são muçulmanos. Se você falar a palavra Jesus, a palavra Bíblia, você é executado em praça pública. Então o evangelho não pode chegar. A grande maioria das pessoas nasce, cresce, envelhece e morre sem nunca ter ouvido o evangelho. Então não pode falar que nos dias de hoje o evangelho já foi pregado no mundo inteiro. O segundo, preste atenção, porque o texto de Mateus 24:14, Jesus diz: este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. E eu já falei para vocês e tenho provado isso há muito tempo. Infelizmente, 99% das denominações e 99% do que é pregado e ensinado não é o evangelho de Cristo, é o evangelho do cristianismo, é o evangelho de manipulação e de interesse. Jesus diz que este evangelho do reino seria pregado no mundo inteiro. Este evangelho que está sendo pregado hoje não é o evangelho deixado por Jesus, não é o evangelho deixado pelos apóstolos, não é o evangelho do reino, entendeu? Este evangelho do reino será pregado no mundo inteiro. Tem evangelho chegando em vários lugares do mundo, mas não é o evangelho do reino, não é o evangelho de Jesus, não é o evangelho verdadeiro, é o evangelho da religião, é o evangelho do cristianismo, é o evangelho do engano, da manipulação, da extorsão e do interesse. Então, o texto, a profecia se cumpriu? Sim, nos primeiros anos do cristianismo se cumpriu. O evangelho foi pregado no mundo inteiro, conhecido da época. Hoje eu posso dizer que se cumpriu? Não. Este evangelho do reino não está chegando no mundo, nem no Brasil. Pode-se contar nos dedos quem está pregando este evangelho do reino mencionado por Jesus. 99% das denominações não pregam este evangelho do reino citado por Jesus. Ok?